Agora o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com a parte de visualizar os dados que você tem lançado, tá bom? Então, por exemplo, eu vou entrar com um comando chamado select id. O que eu estou fazendo? Eu estou dando a instrução do select id para ele, tudo bem? De quarto. Agora, deixa eu só consultar aqui porque eu não lembro se eu deixei o quarto com letra maiúscula. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa então aqui. Seleciono o id underline quarto, certo? Que é o. Tô fazendo a seleção do id quarto, vírgula. Aí eu vou vir lá com o número do quarto, número underline quarto, também que foi o que eu utilizei. Depois tipo underline cama, certo? Tipo underline cama, vírgula. E por fim o tarifa. Beleza? Feito isso, eu não preciso, no último não preciso ter a vírgula, né? Vou dar um enter aqui, ó. Dou um tab para poder só reposicionar aqui arrumar, né, meu código. E eu vou lançar o from e eu vou chamar, vou dizer para ele, ó, você vai buscar do dbo ponto quarto. Tá vendo? Que eu tô dentro de quarto, isso aqui, ó. dbo ponto quarto. Isso. O nome do meu aqui. Quartos. Opa. Quartos. Beleza? Então aqui eu fiz lá o id quarto e tal. E aí a ideia é fazer a execução desse cara agora. Executar esse código. Beleza? Bom, basicamente o que aconteceu aqui foi aquele mesmo processo que quando a gente clica com o botão direito aqui no banco, no scheme do banco, eu vou pedir para ele selecionar, tá vendo? As 1000 primeiras linhas superiores. Ele trouxe. A única diferença, basicamente, ele colocou top 1000 na frente. Então o nosso aqui, ó, select, ele lançou aqui select top 1000. Ou seja, ele quis as 1000 linhas, as 1000 primeiras linhas no topo, né? E aí você vai notar que a estrutura dele que ele ficou um pouco diferente, né? Porque ela ficou mais verticalizada. Não tem problema, a gente também pode fazer isso, ó. Eu vou dar um Ctrl C aqui. Vou trazer para baixo aqui, ó, certo? Vou dar um Ctrl V. E aí eu vou corrigir esse cara, ó. Corrigir assim, né? Vou deixar ele igual, tá? Ó. Então eu vou dar um Enter aqui, Tab, para reposicionar, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, certo? Dou Enter aqui, ó. Já caiu ali tipo de cama, tarifa. E aí o from tá selecionado ali, ó. Beleza? A ideia é a mesma, seleciono e vou dar o executar. Pronto, executou, certo? Então, basicamente ele fez a mesma ideia daquele outro que a gente trouxe lá. Aí, lembrando, toda vez que você não quiser uma determinada informação, você não precisa tirar, você não precisa trazer essa informação. Então, por exemplo, agora eu não quero tarifa. Eu vou deletar a tarifa e vou trazer só o tipo de campo. Vou executar. Ah, importante selecionar, porque você tem duas instruções aqui dos comandos, né? Selecionar e executar. Agora você nota que não vem a tarifa, tudo bem? Então, basicamente, esse contexto todo que a gente trabalhou aqui, ele nada mais é do que uma instrução simples de consulta, que é aquela mesma que a gente fez no outro contexto, tá? Com o botão direito ali em cima. Então, basicamente, o que aconteceu? Vamos trazer para cá a nossa explicação. Então, a gente teve lá a instrução, select id quarto, né, número. E aí depois na sequência, o que a gente teve?
A gente tem o select o ID, tá o código, exibir dados da coluna, ID quarto, número quarto, né? Todas essas tipo da cama, tá ali, foi trabalhado de quarto. 2. Linha 2, ó. Aqui no nosso slide 2, o que a gente pode fazer então com esse cara? O select é um comando usado para se recuperar os dados de uma tabela de banco de dados. Colunas especificadas, ID quarto, número quarto, número tarifa. O comando retornará apenas as colunas listadas aqui na sequência, ok? Linha 2, fonte de dados, que é onde a gente vai, na linha 2, onde a gente colocou, de onde vem os dados de dados. A cláusula from, ela traz lá o significado da ideia de tabela de que contém os dados a serem recuperados. Então, aquilo que eu havia comentado com vocês, né? Se a gente for considerar o nosso contexto todo, vamos entrar aqui no Google e vamos trazer aqui, ó, from. Qual que é a ideia do... Traduzir para o português, from. Então o from é de, né? Então made in from Brasil, tal, e alguma coisa assim, né? Então ele é fabricado, né, feito no Brasil, por exemplo, né? Se a gente colocar aqui, ó, made from in Brasil, ó, feito no Brasil, certo? Então nesse caso aqui, o made from, ó, feito no Brasil, tá vendo? Aqui, ó, feito de, tá bom? Então o from é o de, tá? Então a ideia é essa, tá? Aí beleza, o from ele vai trazer isso. O DBO ele indica lá o quarto. Então o DBO é o scheme do banco de dados que organiza separadamente os objetos. E os quartos é o nome da própria tabela. O código completo do fluxo seria o que? Select ID quarto, número quarto, tipo tal, e ele devolve aí from TB quartos. Fluxo de execução ele vai criar aqui, tá vendo? E aí você tem lá o exemplo da saída. Tudo bem até aqui? Então olha só. Só que o que a gente pode fazer aqui também? A gente tem um contexto que é o seguinte, ó. Como que eu sei qual que é a operação do banco de dados que eu estou usando? Por causa que eu estou com ele selecionado aqui, certo? Então, aqui eu ainda poderia fazer uma questão, que eu não precisaria nem estar com ele selecionado aqui para ter certeza de que banco de dados que ele estaria vindo. Tudo bem? Então, para ter essa certeza absoluta, a gente pode entrar com uma outra instruçãozinha aqui, que é, por exemplo, dentro desse contexto, a gente vai inserir aqui, ó, o nome lá do banco de dados que a gente vai usar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia colocar, ó, o lang, ó, lang, tá vendo? Lang, aí eu vou, ó, lang hotel. Tá vendo que ele aparece aqui pra mim, ó, lang hotel, banco de dados lang hotel, tab, dou ponto, né, para poder separar, e aí sim dentro do lang hotel lá tem o DBO, o quartos, tudo bem? Então aqui, ó, eu tenho lá o DBO quartos, que é onde ele estaria aqui dentro, certo? Agora, a gente pode até executar essa linha de comando sem problema nenhum, porque ele está fazendo o que? Quando você está digitando esse lang hotel aí, ele não importa para ele, você está garantindo que ele vai buscar dentro do lang hotel. Perfeito? Ó, eu vou executar, não vai ver, não vai ter, eu vou tirar até o tipo da cama, eu vou deixar só o número do quarto aqui, tá? Então eu vou selecionar e vou executar, ou dar um F5, ó. Ele trouxe somente os elementos que eu pedi, tudo bem? Deixa eu ver. Legal. Aí tem tipo assim também a seguinte questão, ó. Por exemplo, a ordem que você coloca aqui, você pode inverter também. Então, vamos imaginar que eu vou pegar o ID, certo? O ID do quarto. Vou dar um Ctrl C, eu vou jogar ele aqui embaixo, ó. E o número do quarto, e aqui eu vou pedir o tipo da cama, ó. Vou pegar esse cara aqui, vou dar um Ctrl C, vou jogar aqui no lugar, ó, e vírgula, beleza? Então vai vir, ó, tipo da cama, número do quarto e ID de quarto. Aqui tá vindo ID de quarto, então a sequência que eu tô criando aqui, ó, ela também pode ser executada, que aí ele vai trocar, tá vendo? ID de quarto, número e tipo de cama, que é o que ele tem aqui, tudo bem? Deixa eu
eu ver se eu tô esquecendo de nada, tá? Ah, então, aí tem uma instrução aqui também que é bem, assim, é bem interessante, porque você pode executar ela como se fosse com um asterisco, sabe? Para você chamar todos os dados que tem lá dentro do seu banco de dados. Só que aí você tem que tomar um devido cuidado. Por quê? Porque se você fizer isso, se o troço tiver lá 5.000 linhas, ele vai trazer as 5.000 linhas. O processamento pode demorar um pouco. Tá? Então a gente tem o select, asterisco, e aí você faz essa execução. Ele também vai trazer a mesma ideia aqui, ó. Tá vendo? Select, asterisco, ele traz a mesma condição aqui. Tudo bem? Então temos esses dois modelos aqui, ó. Deixa eu colocar esses caras aqui pra gente, que eu acabei esquecendo, tá? Deixa eu dar um Ctrl V aqui, colocar aqui slide 6. Na verdade, eu vou tirar esse cara daqui, vou passar esse cara pra cá, e aí vai ser slide 8. Não, essa é a conclusão. Aí aqui, vamos pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, aqui é o slide 6, vai ser esse aqui a gente fala que é o from com endereço específico, certo? E com endereço específico, aí eu coloco aqui, ó, inserindo o nome do banco de dados, beleza? Então aqui, o que acontece, né? Esse aqui eu vou alterar. Então aqui, ó, vamos lá. Nesse from aqui, ó, nesse caso aqui, que eu vou listar ele, vou deixar ele roxinho. Não, roxinho ficou muito estranho. Deixar ele verdinho, assim, ó. Deixa ele verdinho, pronto. Esse caso aqui do lang, é que eu acho que eu não tenho seta aqui nessa bagaça. Deixa eu lembrar se eu tenho, acho que não. Tem não. Planilha e tal, isso aqui é uma coisa. Só é ruim isso, sabe? Você quer colocar umas setas e não vai. Mas tudo bem. O que acontece? Você lança aqui, ó, lang. E aí você desenha. Ah, dá pra desenhar, eu acho. Formas. Até aqui, ó. Aqui, né? Então a gente tem aqui, vamos. Na verdade, é só fazer isso com a seta, né? Dá pra virar, não? Ordenar e girar. Aqui, pronto. Aí, beleza. Então aqui, pronto, era isso que eu precisava. Aqui. Então aqui, na verdade, o que acontece? Eu estou inserindo o nome do banco de dados. Beleza? E aí eu não preciso, não há necessidade de deixar selecionado no seletor. Beleza? Vou até colocar pegar aqui, ó. Vamos dar um Ctrl Shift S aqui. Vamos fazer um recorte desse cara aqui, ó. E a gente coloca aqui, ó. Tá? Vai ficar bem facinho para vocês. Pronto, beleza. Aí aqui tá. E aí o select from, esse cara, ele vai fazer a seleção. Aqui esse cara, ele faz a seleção. Esse cara vai fazer para nós aqui a seleção de formas, vou inserir aqui, ó. Ele vai fazer a seleção, tá vendo? Nossa, nada a ver, né? Ficou feio. Formas. Ele vai fazer a seleção pra gente. Aí, caramba, cadê? Ele vai fazer a seleção pra gente de todas as linhas barras registros no banco de dados. Pronto. Tá bom? Essa aula ficou um pouquinho mais comprida, mas tem bastante coisinha anotada aqui pra gente.